O Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar hoje o processo que pode levar à cassação do mandato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, ele mesmo, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. O Ministério Público Eleitoral e a coligação que apoiou Marcelo Freixo, adversário na disputa, entraram na Justiça Eleitoral em setembro daquele ano com ações de investigação eleitoral por abuso de poder político, econômico, irregularidades em gastos de recursos eleitorais e conduta proibida aos agentes públicos no período eleitoral. Vou dar só um exemplo para vocês. Entre as acusações está uma folha de pagamento que incluiria até 18 mil pessoas contratadas sem concurso público. No julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Rio, em maio do ano passado, o governador e o vice dele foram absolvidos e tiveram os mandatos mantidos. A gente conversa agora com o repórter de política em Brasília, Gabriel Ferreira Borges, que está ao vivo conosco e tem mais informações sobre esse julgamento. Gabriel, boa noite para você, satisfação em tê-lo aqui no nosso jornal. E o que você atualiza para a gente sobre o julgamento de Cláudio Castro? Boa noite, Léo. A satisfação é toda minha. A sessão estava prevista para começar no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, agora às 7 da noite e deve começar em instantes. Está um pouquinho atrasada. O governador Cláudio Castro é acusado de supostamente utilizar a estrutura do CEPERJ, que é o Centro de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, e também a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para empregar cabos eleitorais próximo à campanha dele à reeleição em 2022. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, ele teria autorizado a contratação temporária de 27 mil servidores para o CEPERJ e de outros 18 mil para a UERJ. Há indícios de saques em dinheiro em espécie que chegam a 248 milhões de reais e também da ausência de controle das funções desempenhadas por esses servidores, o que poderia caracterizar o emprego de funcionários fantasmas. Além do governador Cláudio Castro, são réus na ação o ex-vice-governador e hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Tiago Pampolha, e também o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, que é do União Brasil. Bacelar, inclusive, é aliado de Cláudio Castro e é cotado para disputar o governo do Rio de Janeiro no próximo ano. E esse julgamento pode ser um baque para Cláudio Castro. No último sábado, uma pesquisa Datafolha foi publicada mostrando que a avaliação do governo Castro tinha chegado a 40% entre bom e ótimo, que é o maior índice desde o primeiro mandato do governador. E essa pesquisa ela foi a campo justamente nos dias seguintes à mega operação, os complexos da Penha e do Alemão, que resultou na morte de 121 pessoas na última terça-feira. Inclusive, esse julgamento ele foi incluído na pauta de hoje do TSE pela presidente Carmen Lúcia no dia seguinte à mega operação. A relatoria é da ministra do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a Isabel Galotti, que também integra o TSE. Além dela, outros 6 ministros também votam e 4 é o número de votos suficientes para condenar Cláudio Castro ou então para manter a absolvição já sentenciada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Léo. Ok, Gabriel Ferreira Borges, obrigado pelas informações. Só mais uma pergunta, e aí tem previsão então do fim desse julgamento? Será que a gente vai ter essa conclusão toda na noite de hoje ou ainda pode haver outras sessões? Ou um pedido de vista, por exemplo? A expectativa inicial, Léo, é que apenas a ministra relatora, Isabel Galotti, profira o voto e que depois alguns dos outros ministros do TSE peça vista, Lembrando que, por exemplo, entre os ministros estão André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que foram indicados ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que é aliado de Cláudio Castro. A expectativa pela vista se dá por conta do momento político em que ocorre o julgamento, Embora seja de um suposto acontecimento durante a campanha de 2022, ele foi agendado
para ser julgado no TSE no dia seguinte à mega operação, né? Inclusive, foi o motivo de reclamações de aliados de Cláudio Castro. Então, por isso é que a expectativa é que algum dos outros ministros do colegiado acabe pedindo vista desse julgamento, adiando ele por prazo indeterminado. Léo. Gabriel, muito obrigado pelas suas informações. Até a próxima. Luciene Landim, que também está em Brasília, eu fiquei até uns segundos aqui meio que congelado na tela, fazendo uma conta básica, tentando compreender um pouco do que está acontecendo, porque é o seguinte, as eleições foram realizadas em outubro de 2022. A denúncia aconteceu logo na sequência, foi na verdade um mês antes, né? Que foi em setembro, ainda antes das eleições, pelo Marcelo Freixo e também pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, mas mesmo assim as eleições ocorreram normalmente em outubro de 2022. Passaram-se 2023, 2024 nós tivemos um primeiro julgamento lá no TRE do Rio de Janeiro, em maio de 2024, ou seja, quase 2 anos depois. Agora, no final de 2025, a gente começa a ter uma manifestação do TSE, que inclusive uma manifestação que pode ser paralisada, como o Gabriel bem disse, por um pedido de vista por prazo indeterminado. Ou seja, a gente tem menos de um ano, 1 ano e 2 meses para o fim do mandato do Cláudio Castro, e essa ação ainda não foi julgada. Pois é, Léo, a gente tem que considerar, claro, que existe todo um processo nesse lapso, nesse intervalo, né? Primeiro houve uma denúncia, uma investigação, uma decisão, um julgamento no Tribunal Regional Eleitoral, que agora subiu para o Tribunal Superior Eleitoral, a instância máxima da Justiça Eleitoral. E, claro, a gente, como o Gabriel bem destacou, a gente pode não ter uma decisão sobre esse julgamento na noite de hoje. Há uma expectativa de pedido de vista, que é quando o ministro pede mais tempo para análise, e lembrando também que uma decisão sobre esse julgamento ainda não é definitiva, né? Seja ela qual for ali a decisão, existe um prazo para recurso, para embargo, para uma reanálise nesse caso, quando há algum tipo de recurso apresentado. Então existe todo um processo que faz parte desse trâmite judicial sobre esse e sobre outros processos que estão na justiça. Mas um ponto importante também, Léo, a gente está falando sobre eleição de 2022, né? Mas essa ação, dependendo do resultado dela e dependendo de quando esse resultado sair, claro que a gente precisa considerar que existe mais de um cenário possível, né? Mais de um cenário que pode acontecer com Cláudio Castro. Ela pode complicar o plano futuro eleitoral do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que pretende no ano que vem, em outubro do ano que vem, ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, pelo estado que ele já representa, mas no caso de uma condenação, que a gente falou que existem vários cenários possíveis e um deles é uma condenação, ele pode ficar inelegível e ser proibido de ser candidato por um período, né, por cerca de 8 anos, aí geralmente esse é o prazo determinado pela lei eleitoral. Então pode complicar um pouco o plano eleitoral de Cláudio Castro, dependendo do resultado. A gente, claro, precisa frisar isso, mas também dependendo também, além do resultado, de quando esse processo vai ser finalizado na Justiça Eleitoral. Muita coisa ainda a ser definida nesse caso, Léo.